Boa noite a todos, já estou ao vivo com a live Cleverson Vale e hoje o assunto é muito importante. Falaremos sobre comunicação, oratória. Vamos conversar hoje com o Edgar Caetano, que é especialista em oratória. Ele vai conversar sobre esse assunto, sobre comunicação, ferramentas da comunicação para a liderança. E convido você a chamar amigos, pessoas aí para conversar com a gente, para interagir conosco, fazendo perguntas, para que possamos sair daqui hoje esclarecido com todas as dúvidas sanadas a respeito do assunto comunicação e liderança. Ok? O tema é muito importante e interessante, principalmente para você que é líder, para você que trabalha com liderança e precisa estar atualizado e ter uma boa comunicação. Comunicação como ferramenta de liderança, esse é o tema desta noite. O nosso convidado já chegou, vou convidá-lo para... Boa noite, Edgar Boa noite, Caetano. meu amigo. Como vai? Prazer falar contigo. O prazer é todo meu. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com esse tripé. Agora Uhum. sim. Que bom recebê-lo aqui em nossa live e falar de um assunto tão importante para a liderança, que é a comunicação. E nada Sem mais, dúvida. nada menos que um especialista em comunicação, Edgar Caetano. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar hoje aqui da nossa live. E eu sei que hoje sairemos com muitas dúvidas sanadas, porque tem aqui um especialista no assunto. Obrigado, viu, Edgar? Eu que agradeço, Cleverson, pelo convite. É uma honra participar aqui do teu canal e contribuir com os teus seguidores com esse assunto, que é um assunto básico, porém ainda uma dor latente de todos os humanos e das pessoas que ainda não desenvolveram a comunicação como ferramenta de sucesso na vida e nos negócios. Então, estou à disposição. É verdade. Eu estou aqui abrindo o meu Word. Deu um probleminha no meu computador, caiu a energia aqui. Agora estou retomando para abrir aqui a minha apresentação. Vou apresentá-lo porque a nossa live, além das pessoas que estarão conosco ao vivo, ela fica gravada e muitas pessoas terão acesso depois. Então, quero apresentá-lo ao nosso público, nossos convidados que já estão chegando. Perfeito. Eu estou abrindo aqui o Word para ler aqui a apresentação do nosso convidado dessa noite, que é Edgar Caetano, especialista em oratória, comunicação, e queremos apresentá-lo ao nosso público desta noite. E a todos que verão no decorrer da gravação, ficará lá no meu Instagram gravado. Edgar Caetano é especialista em comunicação e oratória. Ele também é formado, né, nessa área de comunicação e foi o fundador da Best Speaker. Depois você vai explicar para nós o que significa esta empresa. E também criou um podcast, Speakercast. E ele dá treinamentos nessa área, cursos online e treinamentos em company. É comunicador profissional há mais de 10 anos, formado pelo SENAC em rádio, locução comercial, mestre de cerimônias e apresentação de programas de TV. Estuda e pesquisa o tema oratória e apresentações em público há mais de 25 anos. Começou com 10 anos, começou cedo, então. Eu comecei com 12, É 13 jovem de anos. Eu tudo, estou com 39 já. jovem de tudo. Uhum. É criador do método, a fórmula da comunicação de sucesso, o único que integra elementos e técnicas do rádio, da locução comercial, da TV e do palco, com os diversos cenários do mundo corporativo, por onde transitou. Tem como missão desenvolver profissionais e líderes para terem uma comunicação focada em resultados. Esse é o nosso convidado dessa noite. Vocês ouviram? Ele é um especialista em comunicação
Portanto, Edgar, eu quero começar a primeira pergunta aqui, nesta live de hoje, falando sobre comunicação e liderança, comunicação como ferramenta de liderança. Um líder que não se comunica não influencia. Como é possível ser líder sem se comunicar? Do meu ponto de vista, é impossível, Cleverson. Nós vivemos um momento agora que aflorou a necessidade do líder comunicador tomar as rédeas da situação. A gente vê muitas empresas mergulhadas numa crise financeira e numa crise de proporções nunca antes vista, colocando todo mundo em home office da noite para o dia, foi tudo muito rápido. E aí, o que eu vi foi profissionais que têm uma boa comunicação, líderes que se comunicam bem, usando essa ferramenta para controlar a situação, acalmar os ânimos e ter uma gestão de crise. Se a gente olhar para a história da humanidade e entrar dentro das empresas no decorrer da história também, a gente vai ver que sempre que houve uma crise, a comunicação do líder fez a diferença, tanto para o bem quanto para o mal. Então, do meu ponto de vista, ninguém, muito menos um líder, consegue influenciar se ele não tiver uma boa comunicação. E só para contextualizar, já que você usou essa palavra influência, a influência ela é o resultado da nossa comunicação. Mas a comunicação ela carrega outros elementos. Claro que eu gostaria que as pessoas me ouvissem, parassem para me escutar. Isso é influência. Influência não é as pessoas gostarem de nós. Isso é popularidade. Influência tem a ver com as pessoas pararem e falar, opa, peraí. Opa, o que esse camarada está me dizendo é interessante, vou prestar atenção. Só que para que isso aconteça, antes você precisa transferir credibilidade. É preciso mostrar quem você é, o seu histórico, ou se você minimamente domina o assunto, já que não é conhecido na praça, como é o meu caso aqui. Ninguém me conhece aqui nesse teu canal, estou chegando agora, as pessoas vão avaliar se eu domino ou não o assunto para depositar confiança. Mas antes disso, antes de gatilhar credibilidade e de gerar influência, eu tenho que transferir coerência na minha comunicação. Coerência entre o que eu penso, o que eu falo e coerência entre o verbal e o não verbal. O que eu falo e o como falo tem muito peso. Só que se eu não usar o como a favor do que, o que perde força. 38% da eficácia da comunicação depende da voz, 55% do corpo. Então, se eu não usar esses 93% não verbais de forma coerente com o meu conteúdo não tem força. Então, se eu não projeto coerência, eu não transfiro credibilidade. E se eu não transfiro credibilidade, eu não influencio. Basicamente, esse é o funil de comunicação que um líder deveria seguir. Coerência, credibilidade e influência. Está todo mundo preocupado em ser influente, mas se esquece que antes tem que ter coerência e credibilidade para começar uma comunicação, para manter as boas relações através da comunicação, como é o caso dos líderes. Deixa eu entender, Edgar, quando você cita credibilidade, é o domínio da matéria. Ele tem que dominar o assunto ou você está falando da parte ética, uma pessoa de bem, de caráter? O que você quer dizer a credibilidade? Depende muito, Cleverson, do contexto. Vamos pensar o seguinte, eu estou chegando agora com uma palestra com centenas de pessoas que não me conhecem. Então, dificilmente elas conseguiriam avaliar o meu histórico de vida, o caráter, o meu comportamento. Agora, se eu estou num ambiente de trabalho e as pessoas já me conhecem, elas têm mais massa crítica para avaliar a minha credibilidade. Não somente pelo domínio e pelo preparo que eu tenho que ter daquela apresentação, daquela reunião, daquela videoconferência, não importa. Mas também o lastro, o histórico, será levado em conta. Então, quando as pessoas automaticamente traduzem o que nós dizemos, elas traduzem com base nas suas lentes. Então, elas analisam se eu tenho coerência entre o que eu falo e como eu falo, elas analisam se tem estrutura o meu conteúdo. E, claro, se eu chego aqui e quero dar uma aula de ética, mas as pessoas sabem que eu não me comporto eticamente, eu não tenho coerência e não tenho credibilidade,
portanto, não influencio. Tem uma relação com o que você falou, mas em alguns casos, quando não há um pano de fundo, as pessoas não sabem quem é aquele líder, quem é aquela pessoa, elas ficam mais limitadas na sua análise, no seu julgamento. Então, elas se limitam a analisar o comunicador ou a comunicação em jogo. Quando não, aí a gente analisa esse histórico, sim, que você usou muito bem. Parabéns pela conexão. Vamos pensar agora nos dois canais de comunicação. Você chegou a citar o verbal, que é o conteúdo, e o não verbal, a voz, o corpo. Qual pesa mais e por quê? Pois é. Essas pesquisas, e eu vou citar uma pesquisa aqui para embasar o que eu vou falar. Em 1967, na Universidade da Califórnia, na UCLA, o professor e pesquisador Albert Mehrabian, ele encontrou os números que provam a eficácia da comunicação por vários testes e experiências. Então, 38%, segundo ele, a voz entrega. 55% é o corpo que entrega. Bom, mas então você está querendo dizer, Edgar, que 38% mais 55%, 93% da comunicação depende do não verbal. E só 7% do conteúdo? Não. Como eu disse, o conteúdo ele é relevante, tanto que dizem que o conteúdo é rei. E como rei, ele merece toda atenção, cuidado, pesquisa, embasamento. Porém, se eu tenho um conteúdo de altíssimo nível e eu entrego ele com uma comunicação fraca, uma comunicação não verbal fraca, uma postura desleixada, expressão facial que não compete com o conteúdo, um tom de voz que não entrega aquilo que eu quero dizer com credibilidade, eu estou causando incongruência entre o que eu falo e o como eu falo. Nesse caso, Cleverson, o como vai ser campeão. O como sempre vai gritar, falar mais alto. As pessoas acreditam mais naquilo que mostramos do que naquilo que dizemos. Só que se queremos que elas acreditem no que dizemos, nós precisamos causar um alinhamento, uma congruência entre o que falamos e o como falamos, projetando a linguagem corporal, a expressão, o corpo, o movimento, a postura, os gestos, o olhar, a expressão facial, o tom de voz, a emoção que a mensagem merece, o volume apropriado. Se eu quero causar reflexão, eu posso falar um pouquinho mais baixo. Se eu quero causar emoção e entusiasmo nas pessoas, eu posso falar mais alto, motivar os meus colaboradores como líder. Então, tudo isso vai dando peso àquilo que eu digo. Só o conteúdo não resolve. Só o não verbal também não resolve. Então, o casamento é perfeito para trazer essa coerência para a comunicação que a gente fala tanto. Você acredita que há pessoas carismáticas, pessoas que têm um carisma, mesmo ele andando todo desleixado, ele tem aquele público que conquista pelo carisma, ou eu estou falando besteira? Eu acredito que o carisma tem muito a ver com a postura e com a energia que a pessoa projeta. Então, dificilmente alguém carismático ficaria com uma postura desleixada, com os ombros arqueados, com a cabeça caída para o lado, ou encostado numa parede enquanto conversa com outras pessoas. Alguém carismático, ele projeta uma postura mais confiante. É preciso que ele tenha confiança para ser carismático. E aí o carisma está muito associado com a simpatia, com a irreverência, com o se deixar brincar consigo mesmo, com o tempero do humor, com a questão da vulnerabilidade, não se achar perfeito demais. Cometi um erro aqui. Me desculpem, senhoras e senhores, isso nunca aconteceu comigo. Eu sou especialista em comunicação. Bullshit. Porque se eu sou ser humano e quero ser mais gentil e carismático, eu tenho que me nivelar às pessoas comuns. As pessoas que... O Silvio Santos, por que ele é tão carismático? Porque ele conversa com uma colega de trabalho, como ele chama ali as suas espectadoras que o visitam nos seus programas, da mesma forma como ele se comunica com um funcionário. Eu tenho alguns amigos que trabalham, que já trabalharam no SBT, e eles falam, é o mesmo camarada que vai para frente das câmeras, é o mesmo que conversa com a gente nos corredores do SBT, Edgar. Isso é autenticidade.
e faz parte do carisma. Eu não posso subir no palco, Ele não conversar com vocês representa um aqui. papel, é ele, né? Oi? Não representa um papel, é ele mesmo. Isso, matou a charada, Cleverson. Ele não representa o papel. Eu não posso, como eu disse, conversar com vocês aqui com toda energia, entusiasmo, e aí encontro você talvez na rua, em São Paulo, num café, logo mais, e aí eu sou outra pessoa, muito mais sério, sisudo. Não, eu tenho que manter essa coerência para projetar esse carisma também. Então, alguém que é desleixado, que está muito introvertido, talvez ele não consiga ser tão carismático, mesmo por dentro, sendo gente boa, sendo alegre. A tendência é ele deixar isso explodir um pouco mais, trazer isso à tona, para que as pessoas percebam que ele é gente boa, que ele é carismático. Às vezes, olha só que interessante, a pessoa é animada, é gente boa, tem um conteúdo legal, simplesmente fazendo um ajuste fino, sorrindo um pouquinho mais, ela melhora o tom de voz, melhora a projeção da presença dela, as pessoas passam a gostar mais dela e o conteúdo fica muito mais fácil de se absorver, só por sorrir. E não custa. É um exercício mecânico, para quem não está acostumado, vai na frente do espelho e todo dia de manhã um pouquinho sorria. Vai chegar uma hora que você vai sorrir, vai aceitar o seu sorriso e as pessoas vão curtir muito mais a sua comunicação. Será algo natural, né? Natural, exatamente. Porque há um perigo também do riso forçado. Sim, Aquele riso que, para ser simpático, mesmo a pessoa percebe, ele não é simpático, ele está forçando a barra, não é? exato. É, tem razão isso? Tem, mas o fato é que todos nós não nascemos com certas habilidades e precisamos desenvolvê-las. Então, se eu quero Uhum. aprender, por exemplo, a comer com a mão esquerda sendo destro, no começo vai parecer esquisito, estranho, mecânico eu forçar a minha mão esquerda. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir comer, falar. Alguém que se acidenta e paralisa o braço direito, por exemplo. Eu tenho um amigo que joga tênis, a gente joga tênis de vez em quando, e ele sempre jogou com a mão direita. Com um acidente, ele teve que aprender, a mão direita ficou um pouco paralisada, não totalmente, mas limitada. Ele teve que aprender a jogar com a mão esquerda. No começo, parecia esquisito, meio robótico o movimento dele. Com o tempo, passou a ser natural. Ou seja, há uma transição, uma curva de transição que você precisa enfrentar. As pessoas talvez falem, Edgar, mas seu sorriso está forçado. Calma, calma, está forçado agora, mas vai chegar um dia que vai ser natural. Então você vai passando pelo deserto, atravessando essa jornada, eu garanto que vale a pena para tudo. Estou falando do sorriso aqui, mas isso vale para tudo. Pausa, ênfase, colorido na voz, postura, os gestos, que muita gente não tem controle sobre as mãos. No começo parece meio estranho. Eu me lembro lá quando eu era garoto. Eu ia fazer os gestos, eu anotava no papel os gestos que eu queria fazer naquele momento da minha apresentação. E nem sempre saía como eu queria. Às vezes saía um pouquinho forçado. Chegou um tempo que saiu natural. Tem uma trajetória para um deserto a se atravessar, mas vale a pena. Ok. Falando do papel do líder, no que o líder tem que pensar antes de abrir a boca? Ele tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, no objetivo da mensagem dele. Todo líder, aliás, todo ser humano, quando abre a boca, deveria ter um objetivo intrínseco na sua comunicação, na sua mensagem. Eu criei uma ferramenta, quem quiser pode ir lá no meu Instagram mais tarde, @edgarcaetano.com.br, postei essa semana, com 6 steps, 6 passos para se ter conversas mais saudáveis. E o primeiro step é o objetivo. Eu não posso vir aqui abrir uma live com você, abrir uma videoconferência no Zoom com os meus alunos, clientes, liderados, sem ter um objetivo. Isso não existe. Eu não posso chamar minha esposa para conversar e dizer assim, então, vamos falar sobre o quê? Às vezes sim, porque não tem assunto e tal. Mas normalmente, quando a gente procura uma outra pessoa para ter uma comunicação, nós temos que ter um objetivo. Existe uma situação acontecendo, algo que mereça diálogo. Então, o líder deveria primeiro pensar no objetivo da sua mensagem e, na sequência, estruturar um conteúdo minimamente válido. O que eu quero dizer com isso? Um conteúdo de 3 partes, com começo, meio e fim. Qual é a proposição?
o que ele veio resolver, o que ele veio discutir e como que a gente sai dessa reunião, dessa conversa, com os próximos passos, com que tipo de alinhamento. Uma ferramenta simples também, que ajuda as pessoas a organizarem qualquer tipo de apresentação, ela é considerada como uma validação de uma apresentação, mas também serve para organizar o conteúdo. Primeira parte, o quê? O que você veio falar? Qual é o assunto? Ah, vim falar sobre isso, isso, isso. Perfeito. E daí? O e daí são as implicações. O que acontece se a gente não levar em conta isso que eu estou falando? Qual vai ser o reflexo? Quais serão as consequências? Quem vai ser prejudicado? Ou quais são os ônus e os bônus? Perfeito. O que e daí? E agora? O e agora é o call to action, é o convite para ação, é o botão de se inscreva, é o botão de me seguir, é o que vamos fazer na sequência. Ora, se você se propõe a conversar com a sua esposa para decidir se vão comer na sexta-feira à noite hambúrguer ou pizza, há um objetivo por trás dessa conversa. O objetivo é decidir qual é a alimentação. Então já tem o quê? E daí? E daí que se a gente comer pizza, o trigo me faz mal. O hambúrguer, por outro lado, já me satisfaz mais porque não tem tanto trigo. Então, mas eu prefiro a pizza porque a pizza tem calabresa, tem não sei. Então tem ali analisar os prós e os contras. E no final tem que ter uma conclusão. E agora? E agora que eu vou pedir pizza para você e hambúrguer para mim, porque é o que vai resolver a nossa cesta. Ou hoje vai ser hambúrguer, na próxima sexta pizza, porque a gente vai se dividir. Então, tem que ter começo, meio e fim, toda a conversa. O que, e daí, e agora. Basicamente isso. O líder precisa ter um conteúdo para chegar em frente aos seus liderados e poder abrir a boca e falar com autoridade. Sim. Não é isso, Edgar? Sim. Tem que ter autoridade no assunto. Agora, me diga uma coisa. Há líderes que nasceram introvertidos, há outros que são extrovertidos. Como ajudar os introvertidos? Aqueles que morrem de pavor de estar em frente ao público, a barriga... ele sente um frio na barriga quando vê um grupo de pessoas na sua frente. Como ajudar esse tipo de gente, o líder introvertido? Muito bom. Cumprimentar aqui o meu amigo Peri, Sérgio Peri, lá de Belém do Pará, um grande acadêmico, professor universitário. Prazer, meu amigo. Uma honra tê-lo aqui nessa live com o Cleverson. Um abraço aí a todos que estão com a gente. E aproveitando quem está com a gente aqui, coloquem aqui os coraçõezinhos, sinalizem para o Instagram que essa live é relevante. Pegue esse aviãozinho, dispare para os seus amigos, convidem outras pessoas para bater esse papo de alto nível e se preparem algumas perguntas aí para a gente otimizar essa live. Então vamos lá. A tua pergunta, ela diz respeito à autoridade, ao domínio do assunto. Você pode repetir? Repete por gentileza, Cleverson. Eu apenas complementei a fala anterior, que o líder precisa ele ter domínio do assunto para chegar e abrir a sua boca, né? Exato. Agora, eu perguntei sobre o líder introvertido. Perfeito. Como ajudar esse tipo de líder que ele nasceu assim já. Ele tem pavor de falar, principalmente quando tem muitas pessoas à sua frente. Muito bom. Obrigado por repetir a pergunta aqui. Então, vamos lá. Ele é tímido, introvertido, não consegue projetar sua comunicação, sofre mais do que os outros com o frio na barriga, com a descarga de adrenalina, com o transpirar, o vermelhidão, as mãos trêmulas. Então, se ele pega o microfone, já aparece. Uma folha de papel entrega, confessa que ele está nervoso. Muito bem. Não tem outra fórmula para os introvertidos e extrovertidos. A fórmula é a mesma. Prática, prática e prática. Essas três ferramentas, prática, prática e prática, vão levar qualquer ser humano, introvertido ou extrovertido, à excelência. Claro, a jornada é diferente? É claro que é diferente, porque varia de ser humano para ser humano. Pode ser que um camarada tímido, introvertido, se desenvolva mais rápido do que o extrovertido. Por quê? Porque, em alguns aspectos, o introvertido sai na frente. Às vezes, ele analisa muito mais a situação, ele pondera mais, ele escuta mais.
e quem escuta sai na frente, porque tem mais massa crítica. Ele é mais objetivo naquilo que ele fala, menos prolixo. Já o extrovertido tem outros desafios para lidar. Falar menos, escutar mais, não ser prolixo, não ficar dando voltas, encurtar um pouco mais a história, ser mais assertivo na comunicação. Então, os dois lados têm os seus ônus e bônus. O fato é que, para o extrovertido, o introvertido, melhor dizendo, a questão emocional impacta muito mais. Ele tem mais medo do julgamento, ele tem mais medo de falhar em público, ele precisa se preparar mais, usar exercícios mecânicos para ter mais confiança corporal, para aumentar a produção de neurotransmissores que dão mais segurança e conforto, como a testosterona, diminuindo o cortisol, diminuindo a adrenalina, aumentando a sua confiança. Como? Treino, treino, treino. A gente vê vamos comparar o Cristiano Ronaldo com o Messi, talento nato com talento construído. O Cristiano Ronaldo chega mais cedo no treino, é o primeiro a chegar no treino. O Oscar era o último a sair dos treinos de basquete, mão santa, ficava 2, 3 horas arremessando. Os jogadores de tênis, a gente sabe, o Guga acordava treinando e ia dormir treinando. Por quê? Porque para construir a excelência, a pessoa precisa praticar. Então, no caso do tímido, eu faço o convite pelo qual eu passei na minha trajetória. Quando eu era garoto, jovem, muito tímido, acanhado, introvertido, mal abria a boca, falava muito pouco. Então, é do micro para o macro. Os introvertidos têm que ir, os introvertidos também, os extrovertidos também, mas os introvertidos mais ainda. Começa em casa. Quando o teu pai te perguntar alguma coisa, a tua mãe, teu esposo, teu irmão, responda. Responda com palavras. Não fique só num tá. Se desafie o status quo. Ah, mas me causa desconforto. Hoje te causa, amanhã não mais. Se você enfrentar e pouco a pouco, 1% por dia, começar a ter diálogos com frases construídas. Você tá bem? Não. Diga para tua mãe, para o teu pai, para tua esposa, eu estou bem. Não, eu não estou muito bem. Por quê? Porque isso. Dê respostas um pouco mais longas. Em casa, você não tem ameaça, não tem risco. Não é uma entrevista de emprego. Quando você entra no elevador e encontra o vizinho, cumprimente-o. Bom dia, tudo bem? Mesmo de máscara, sorrindo com os olhos. Deixa a pessoa saber que você está preocupada com ela. Escute ela, ela vai responder, eu estou bem. Eu estou bem também, muito obrigado. Responda, pergunte, mas pergunte com interesse. Aí você vai expandindo o teu círculo de comunicação. Quando chegar numa entrevista de emprego, quando chegar numa reunião de equipe, quando chegar na empresa, tiver que dar um anúncio, tiver que se comunicar com mais pessoas, você estará mais treinado, estará mais calejado. E, consequentemente, a sua introversão, todo esse rebuliço, esse desconforto, ele vai se dissipar cada vez mais rápido. Então, esse é o convite para os introvertidos. É uma grande verdade mesmo que você acabou de dizer, Edgar. O treino é o melhor caminho. Eu lembro que quando eu iniciei a minha trajetória, eu sou pastor de uma igreja batista, e o início como seminarista, eu nasci introvertido. E uma vez um colega seminarista me convidou para falar na igreja dele. Eu falei, quantas pessoas tem? Ele, pela manhã costuma ir poucas pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha mais de 600 pessoas. Uau! Era uma das primeiras preleções. E eu tremi dos pés à cabeça, parecia que eu estava flutuando, não sabia onde estava. Hoje, 25 anos já de pastorado, não deixei a timidez, ainda continuo. Mas o treino me ajudou a encarar qualquer tipo de público. Sim. Eu já falei para 1.300, 2.000 pessoas. Agora, é treino. O friozinho sempre eu tenho frio na barriga, não tem jeito. Faz parte. A gente o nervosismo me acompanha até hoje. Né? Também te acompanha? Acompanha. E é legal ter nervosismo. Tem gente que fala assim, você vai eliminar o nervosismo. Não.
Você vai controlá-lo Não. e ele vai se dissipar cada vez mais rápido com a prática e com o treino. O nervosismo nos lembra, primeiro, que estamos vivos, e que ótimo. Segundo, que você tem uma responsabilidade para com o teu público. Por isso, você não pode entregar qualquer conteúdo de qualquer forma. É preciso se preparar, é preciso treinar. Claro, quanto mais eu treino, mais eu preparo, mais eu sei do assunto, menos nervosismo eu tenho. Mas ele ainda está aqui comigo. Se você domina um assunto que você vai explanar, é tranquilo. Agora, você vai ter um nervosismo, é normal, porque o ser humano... E agora, se você está preparado com o conteúdo, vai embora, não Vai é? embora. Como se conectar de forma humana, mesmo online, através da tecnologia? Aliás, uma pergunta antes aqui. A pandemia, Edgar, ela mexeu com todos os setores. Sim. No mundo inteiro. Hoje, a grande maioria dos líderes estão liderando de forma virtual. A forma de comunicar é a mesma da presencial ou tem diferença? É a mesma no sentido de que depende dos recursos humanos para que eu me conecte e me comunique com as pessoas. Com a diferença que, como nós não temos a interação ao vivo, eu não consigo muitas vezes ter a reação, o feedback das pessoas numa videoconferência. Por isso é importante estabelecer alguns combinados de câmera aberta, só fechar quando precisar ir ao banheiro, buscar uma água, algo do tipo, deixar o microfone fechado enquanto alguém que preside a reunião faz uso da palavra, levantar, sinalizar ali com os comandos, dependendo da ferramenta que quer comentar, tem alguns comandos para isso, ou usar o chat. Isso vai permitir que haja uma interação parecida com a interação humana ou com a interação no mundo offline que existia até pouco tempo. Porém, é importante lembrar que por conta dos recursos de tecnologia que não são instantâneos, como acontece na vida offline, se eu estivesse conversando com você numa mesa num café, a gente não teria talvez o delay da conexão da internet, o delay da voz, a resposta que às vezes trava um pouquinho o visual aqui, e isso faz uma diferença. Significa que, por conta das interrupções de telecomunicações e do delay causado pelo equipamento, eu preciso falar mais alto muitas vezes, eu preciso abrir mais a boca para projetar mais as palavras, desacelerar aquilo que eu estou falando para que as pessoas se façam entendidas e consigam projetar e entregar o seu conteúdo. Então, alguns ajustes são importantes. Mas concorda comigo que se eu não tenho isso no meu dia a dia, eu não vou conseguir resolver. Não é um equipamento, uma ferramenta como o Zoom, Meetings e o whatever que vai resolver o meu problema. Eu tenho que melhorar a minha comunicação no mundo off para projetar melhor a minha comunicação no mundo online. Não tem jeito. Uhum. Passa por esse caminho aí, né? Melhorando no mundo offline para que eu possa ter uma boa comunicação também online. Aliás, online é até mais tranquilo para os tímidos, né? Porque não tem a plateia olhando. Tem, mas no nosso subconsciente parece que não tem ninguém. Estamos apenas falando com o vídeo, mas o pessoal está ouvindo lá do outro lado. Exato. Né? Mas muita gente, Cleverson, muito maior. Muita gente Sim. trava com esse olhinho da câmera. Muita gente se sabota. É só uma câmera, só um celular, só um equipamento. Não é nada. Mas as pessoas acham que isso pode, de alguma forma, levá-las para uma outra dimensão. Não sei o que é. Mas as pessoas têm medo também. Como é que esse medo some ou diminui da câmera? Da câmera até some. Com treino, com prática. A primeira vez que eu abri a câmera, meu Deus do céu, uma câmera olhando para mim. Na segunda, essa câmera. Na terceira, e quando você vê, naturalmente, você já está falando para uma câmera, como falaria com qualquer pessoa ao vivo. É uma verdade que você acabou de dizer. Eu tenho amigos que não têm coragem de falar no Instagram. Eu já convidei várias vezes para fazer uma live. Ele, olha, eu não tenho coragem. Eu falei, mas você tem conteúdo, é professor, universitário, mas eu não consigo encarar a câmera. Pois é algo dele. É difícil, né, entender isso, mas é algo dele.
E eu insisto, ele falou, não, ainda não criei coragem. Cada um tem os seus motivos, né, Tem, pessoais. tem. Ó, Cleverson, antes de você fazer a próxima pergunta, a gente vai caminhar logo mais para os minutos finais dessa live. Eu Sim, não queria deixar de dar um recado para quem está aqui conosco agora. Quem estiver aqui conosco ok, agora, não vai embora. Não vai embora nesses minutos finais, que eu vou dar um presente para vocês no final da live. Vamos seguir. muito bem. Ó, Edgar, quero agradecer ao André aqui Silveira também, meu amigo, pastor aqui da Igreja Batista em Mogi das Cruzes, da Memorial, que entrou agora também. Minha mãe também está aqui acompanhando, Opa! Iraci. Obrigado a todos aí. Tem alguma fórmula para o líder desenvolver a boa comunicação? Tem a fórmula da comunicação de sucesso, que eu criei há alguns anos. Essa é uma Essa pergunta fórmula. foi. Eu demorei 25 Uhum. anos para entender o quanto a comunicação ela depende de recursos que não são trabalhados normalmente quando a gente faz um curso de oratória. Se prega muito, se fala muito da questão técnica, do conteúdo, da postura, da voz, mas se esquece de um elemento fundamental que é a base da minha fórmula. A fórmula começa com MP vezes. O que é MP? Mente poderosa. Todo comunicador, profissional ou líder precisa ter uma mente não que o sabote, mas que projete uma boa comunicação, com entusiasmo, autoconfiança, autoconhecimento, sintonia, conexão, empatia, humor, lidar com improviso, vários recursos, atitudes e comportamentos da mente do comunicador de sucesso. Então eu trabalho a mente poderosa vezes. Aí eu vou abrir parênteses, porque é uma fórmula, vou abrir parênteses, CNV, de comunicação não verbal. Aqui a gente vai trabalhar a voz, como eu falei, e o corpo, para que ele consiga projetar o conteúdo dele logo mais. Então, MP vezes, abre parênteses, mais CNV, de comunicação não verbal, mais CC, de conteúdo coerente. O conteúdo é rei, ele merece ser estruturado, diagnosticado, bem embasado, fundamentado. Ele tem que ter um cuidado com a gestão do tempo, ele tem que ser validado antes de sair falando. Eu tenho que checar se o meu conteúdo entrega aquilo que eu me proponho. Então tem que ser um conteúdo coerente. CC mais AI, de apresentação impactante. Eu posso ter um conteúdo fantástico. A minha mente está imbatível. O meu corpo, ensaiei muito bem a projeção do corpo, a postura, o gesto, o movimento. E a minha voz está bem estruturada, bem ensaiada. Eu sei aonde eu tenho que falar mais alto, aonde eu tenho que falar mais baixo, aonde eu tenho que pausar, aonde eu tenho que usar uma ênfase. Eu sei tudo, perfeito. Aí na hora eu não consigo performar. Eu não consigo abrir a minha apresentação de forma a atrair a atenção do público para mim. Eu não consigo gatilhar a emoção. Eu não consigo encerrar de uma forma impactante para as pessoas criarem o desejo de saber mais sobre mim e meu conteúdo. Então, isso eu trabalho storytelling, eu trabalho o uso correto dos recursos visuais, como é que gatilha emoção, como abrir de forma impactante, como encerrar de forma matadora. Então, eu fecho com o AI de apresentação impactante, fecha parênteses, igual a credibilidade e influência em dobro. Então, um líder que quer ter mais credibilidade e influência, ele vai seguir uma trilha de conteúdos e técnicas por essa jornada, por essa fórmula, e aí sim ele estará preparado para qualquer tipo de apresentação. Isso é uma fórmula, mas é muito mais que uma fórmula. É uma metodologia que vem transformando vidas pelo Brasil afora. Hoje eu tenho o carimbo, a marca, o selo de aprovação de mais de 10 mil profissionais do Brasil inteiro, que já passaram, e fora do Brasil também, na América Latina, profissionais que compram os meus cursos online nos Estados Unidos e Europa. Ainda não estive nesses países aplicando os treinamentos, mas por conta dos treinamentos online, brasileiros e irmãos aqui da América Latina têm comprado os cursos mesmo em português. Então, mais de 10 mil profissionais já passaram por essa metodologia, por essa fórmula. Que legal, que joia, Edgar. Quando eu comecei minha carreira ministerial dentro da igreja, o que estava no momento era o Reinaldo Polito. Não sei se já ouviu falar dele.
Conheço o Reinaldo Reinaldo Polito, Polito já tive o prazer de ser aluno acabou. dele e nós Ah, é? interagimos muito no passado. Hoje somos colegas e raramente nos encontramos por conta das agendas, mas tem um carinho, admiração muito grande. É um pioneiro da oratória no Brasil e no mundo. E acho que ele tem mais de 40 anos, né, Sim, trabalhando com isso. Na época, há 25 anos atrás, eu li o livro dele, Como Falar Melhor. fantástico, Ajudou bastante na época, né? fantástico. E hoje vocês são amigos e concorrentes, né? Um Exatamente, a ao gente lado está do outro. no mesmo Muito bem. ecossistema. Ô, Edgar, eu quero agradecer muito mesmo a sua participação na nossa live aqui. Foi esclarecedora. E você falou em presente, eu gostaria de te presentear também. Opa! Ah, no ano passado, em abril do ano passado, eu escrevi esse livro, Tempero para a Vida. E esse livro eu quero te presentear, agradecendo aí a sua participação na nossa live. São devocionais bíblicos, né, tirados da Bíblia, e eu gostaria de dar de presente, depois você escreva lá seu endereço no WhatsApp para mim te enviar. E eu lancei um outro esse ano, mas é na Obrigado, área de aliás, finanças. obrigado. Não sei Uma se você honra está receber esse olhando. livro com a tua dedicatória. Esse aqui é na área de educação financeira. Dinheiro no ralo. Acabou de ser lançado. Então, Parabéns. obrigado. Pois não, Edgar, o senhor falou que ia ter um brinde aí para os convidados. Qual seria? Vamos lá. Primeiro, eu agradeço mais uma vez, Cleverson, o presente, o convite de estar aqui com você. É uma honra contribuir aqui com o teu canal no Instagram. Quem não me segue, por favor, passe a me seguir. Lá na minha bio do Instagram tem um link para fazer parte do meu canal do Telegram, onde todo é um canal gratuito, obviamente, onde todo dia, para um grupo de profissionais e líderes, eu entrego conteúdos, dicas, reflexões de comunicação para melhorarmos aos poucos a comunicação e entendermos que a comunicação não se melhora da noite para o dia, mas é gradativamente. Então, esse é um convite. E o presente é o seguinte: na quarta-feira, agora, dia 15, às 19 horas, eu vou inaugurar a minha academia de oratória online, a Best Speaker Academy. Você perguntou mais cedo o que era Best Speaker. Best Speaker é o melhor apresentador, o melhor orador, o melhor comunicador. E eu acredito que o melhor comunicador, ele não é em relação ao outro, é em relação a si mesmo. Ou seja, alguém que evolui em comparação consigo mesmo se torna uma versão melhor de si mesmo. Não para se comparar, não para se exibir, mas para ter mais autoconfiança, mais segurança. O convite está aberto, mas tem que fazer o seguinte: tem que vir aqui agora, tirar uma fotografia aqui, ó, um print da tela. Cada celular tem um comando. Tira aí um print dessa tela, posta nos stories, marcando o meu perfil e o perfil do Cleverson Vale. E aí você me manda no direct o seu e-mail. Na segunda-feira, eu vou mandar um e-mail para você, reforçando o convite, entregando o link da transmissão, que vai ser pelo Zoom. As pessoas vão interagir, vão participar. Durante 2 horas, eu vou dar uma aula completa de oratória, com apresentação, com possibilidade de você vir para o centro da discussão e trocar uma ideia e fazer uma apresentação e ter um feedback. É uma aula 100% gratuita, essa é a aula 0 da academia. Com poucas vagas, eu só tenho mais 10 vagas, então o convite está aberto aqui para quem, ó, tem 10 pessoas nos acompanhando aqui agora. Vai ser um prazer recebê-los e entregar esse presente para vocês na próxima quarta-feira. Olha aí, o presentão aí do Edgar para os nossos convidados. Queremos agradecer. Os convidados estão ao vivo aqui. Os que, infelizmente, que irão entrar na gravação, não vai ter. Talvez, se você perder tempo aí, o que entrou na gravação, que vai entrar daqui a pouquinho, pode pegar o prêmio ainda, né, Edgar? É só ser Edgar, ligeiro. Manda o e-mail que eu vou te convidar. E até terça-feira eu vou fechar essa lista. De repente, pode ser que tenha algumas vagas ainda. Então, façam isso. Ó. Olha a Lorena falando, eu quero, Edgar. Vai só fazer isso que ele falou, tirar o print aí e postar. Edgar, eu quero encerrar. Eu sempre encerro minhas lives pedindo a direção de Deus pela vida do meu convidado. Eu queria orar pela sua vida, pedindo as bênçãos de Deus sobre o sua empresa, o seu programa de comunicação. Que Deus te abençoe cada vez mais. Posso fazer isso? A todos nós, muito obrigado, Cleverson.
Eu agradeço de verdade. E, por favor, fique à vontade. Vamos orar. Ó Deus amado, eu quero agradecer ao Edgar pela participação nessa live. Obrigado, ó Pai, pelo seu desejo de ajudar milhares e milhares de pessoas a comunicar-se melhor. Ó Pai, continue abençoando a vida dele, a sua empresa, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, Edgar. Obrigado. E a todos que acompanharam, um abraço. E até segunda-feira, com mais uma live às 21 horas. Um abraço, até a próxima. Mais, obrigado. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana. Amém.